E nós vamos ser dirigidos agora perante o Senhor pelo nosso licenciado Ayrton. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Neemias. Neemias, capítulo 1. Nós temos ouvido, não sei os irmãos, mas eu tenho ouvido pelo menos, muito a palavra retomada, né? Depois desse período de pandemia, uma das palavras que as pessoas muito têm usado é retomada. E eu acredito que é um desejo dos irmãos, é um desejo meu, que a igreja, depois de todo esse período difícil pelo qual nós passamos, o nosso desejo é que a igreja possa voltar a crescer, que a igreja do Senhor seja vivificada nele, que ela retome os caminhos do Senhor para o crescimento. E pensando nisso, eu gostaria de trabalhar a partir deste domingo e nos próximos em que eu pregarei, sobre um homem que ele também encarou um desafio para que ele pudesse reconstruir a cidade do Senhor. E esse homem é Neemias. Então, a partir de hoje, nós estaremos estudando o livro de Neemias, pensando nisso, nessa retomada que é tão importante para nós. Então, começando aí pelo capítulo 1, que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós sabemos que, como foi dito tantas vezes aqui neste culto, nós não somos merecedores. Não somos merecedores do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Mas mesmo assim, por quem tu és, o Senhor tem nos amado, derramado a tua graça e misericórdia sobre nós, Pai. E é tão somente então confiados em ti, tão somente confiados em quem tu és, Pai, que nós queremos te pedir a tua iluminação neste momento. O Senhor se revelou a nós por meio da tua palavra, o Senhor nos inspirou os teus servos no passado para que registrassem a tua revelação, Pai, e agora nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nesta palavra que foi lida e que será exposta, Senhor. Que o Senhor nos conduza a toda a verdade, para que dessa forma nós possamos viver vidas justas diante do Senhor, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, e agora nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Meus irmãos, tem uma história sobre um rapaz, alguns anos atrás, ele era um arquiteto, e naquele período as pessoas ainda não tinham a nuvem, né, como a gente chama, esse sistema de online, de armazenamento, né, não tinha pendrive, não tinha essas coisas. Então era há bastante tempo atrás e os projetos que os arquitetos faziam naquele período, o pastor até se formou, né, ali na área relacionada à arquitetura, né, edificações. Então tinha aquelas plantas, né? Então o arquiteto tinha que fazer tudo manualmente o seu projeto. Ele colocava lá as medidas, fazia os desenhos, e ele foi chamado pela empresa dele para fazer o projeto para um cliente muito importante. Então ele foi lá, passou horas trabalhando naquele projeto, se dedicou, ele foi conferindo cada detalhe. Finalmente, no dia antes da apresentação dele, ele terminou o trabalho e disse: está tudo pronto. Então agora eu vou me preparar, porque amanhã eu tenho que ir para a empresa, eu tenho que apresentar esse projeto, então vamos lá, vou descansar. E aí ele foi arrumando todas as coisas para o dia seguinte. Ele separou a roupa, ele falou: vou fazer a minha apresentação com uma roupa muito bonita, separou lá no cantinho a roupa, pôs o relógio para despertar. Naquela época não tinha o celular, então ele falou: vou despertar aqui. Ele já tinha enchido o tanque do carro dele, porque ele falou: não pode acabar a gasolina, não pode dar problema nenhum, tenho que estar no trabalho antes do horário. Ele preparou tudo, preparou a pasta dele, né, aquela pasta gigante onde ele colocava as plantas, né, deixou tudo preparado. Acordou no outro dia, de manhã, tomou banho, tomou café, pôs a roupinha dele, pegou a pasta, pôs no carro, foi dirigir, chegou no trabalho e falou: agora é só apresentar. E ele abriu a pasta dele. E aí ele falou: deixa eu pegar a planta, né? Tem que apresentar. Cadê? Se preparou tudo, mas cadê a planta? Ele lembrou: não acredito. Esqueci em cima da mesa. Ou seja, ele se preparou com tudo aquilo que ele precisava, exceto com o mais importante. Tudo, só o mais importante ele esqueceu: o projeto. E nós, às vezes, somos como esse rapaz. Nós criamos alguns planos, temos estratégias de crescimento e tudo mais, só que a gente se esquece daquilo que é mais importante: a oração. Às vezes a gente quer fazer alguma obra, a gente quer trabalhar, a gente tem algum projeto, a gente quer consolidar alguma coisa,
mas a gente se esquece de orar. E nós somos como esse jovem, que prepara tudo, só se esquece do essencial. Quando nós não oramos, é isso que nós estamos fazendo. A gente pode preparar tudo, mas sem oração, o mais importante está faltando. E Neemias, ele nos ensina que oração não pode faltar. É interessante que o livro começa nos trazendo a oração dele. De tantas coisas que poderiam nos relatar sobre Neemias, quem Neemias era, qual era o histórico dele, o histórico do trabalho, como que foi o tempo que ele passou servindo, não. O texto nos começa falando, o livro de Neemias começa nos contando a respeito da oração de Neemias, que foi um homem que nos seus dias teve que passar por um grande desafio e buscou no Senhor o direcionamento para isso. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para os irmãos para o desafio que Neemias teve que enfrentar nos seus dias, né? O texto começa aí nos dizendo das mensagens que Neemias recebeu. É dito aí que no mês de Quisleu, né, no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, ele estava lá na cidadela de Suzã, que era a capital do Império Persa, e ele recebe então a visita, né, do seu irmão que está voltando de Jerusalém, né? Está voltando ali com algumas outras pessoas de Judá. E muito provavelmente Neemias não tinha informações da terra ali. Ele não devia ter tantas informações de como estava o estado de Jerusalém e das pessoas que estavam vivendo lá. E a gente tem que lembrar o que está acontecendo aqui, né? Se vocês forem acompanhando lá os livros de Reis, o livro de Samuel, né, vai falando da história de Davi, Salomão, depois a gente vai em Reis, a gente vai ver, né, que a nação de Israel foi dividida, né, tanto o reino do sul e o reino do norte e o reino do sul, né, o reino do norte, eles foram conquistados pelos assírios, e tempo depois os judeus, que eram o pessoal do reino do sul, foram conquistados pelos babilônios. E aí eles foram levados cativos para Babilônia e passaram a viver lá. Neemias faz parte de uma geração de pessoas que foi levada para a Babilônia, né? Os ascendentes de Neemias foram levados para a Babilônia. E aí, então, quando ele estava lá, a Babilônia ela cai. O império da Babilônia rui e então surge o Império Persa. E quando tem o Império Persa, o rei Ciro, ele dá um decreto que ele fala, todos aqueles judeus que foram exilados, que foram levados para longe, podem voltar e morar em Jerusalém. Então, alguns que não tinham sido levados cativos, algumas pessoas mais pobres, continuaram vivendo em Jerusalém, mas algumas outras pessoas, às vezes com um pouco mais de condição, foram voltando também para morar em Jerusalém e reconstruir a cidade. É nesse período, lá já no período de Ciro e de Dario, que vai ser construído o segundo templo, que a gente chama de templo de Zorobabel. Então, eles vão reconstruir aquele templo, e é nesse período, então, né, que as coisas vão voltando, a gente poderia até usar aqui a palavra, retomada na vida de Jerusalém. Só que se a gente for ler os profetas e a gente for ler os textos históricos, a gente vai ver que o povo tinha um problema. Nesse processo de retomar a vida em Jerusalém, eles andavam de maneira muito devagar, vamos assim dizer. Em alguns momentos eles se sentiam motivados, se sentiam prontos para trabalhar, mas depois de algum tempo eles se desmotivavam. E aí Deus levantava o profeta e falava, olha, vocês têm que reconstruir a casa do Senhor. E foi nessa luta que eles conseguiram construir o segundo templo. Só que mesmo tendo construído esse segundo templo, a cidade de Jerusalém ainda continuava devastada. Desde a época que os babilônios tinham destruído a cidade de Jerusalém, até então eles não tinham tido a coragem ou a força para reconstruir a cidade. E aí, então, quando o irmão de Neemias vem para a cidade de Suzã, Neemias pergunta, e aí, como estão as coisas lá?
Como que o povo está vivendo lá na cidade de Jerusalém? Eles estão reconstruindo? Eles estão vivendo bem lá? Eles estão conseguindo agora retomar a vida deles? Só que o relatório do irmão de Neemias não é positivo. E aí o texto vai dizer para a gente aí, né, que ele pergunta, e no verso 3, o irmão dele e aqueles que voltaram respondem, olha, aqueles, né, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, ou seja, aquelas pessoas que estão morando lá em Jerusalém, eles estão em grande miséria e desprezo. A vida deles não está fácil. É uma situação miserável, eles estão em perigo ali. E, além disso, eles são motivo de vergonha para todas as pessoas que estão em volta. Porque todos os outros povos que têm morado ali em torno têm visto a situação deles e têm zombado da maneira como eles têm vivido. Então, a situação deles é perigosa. E por que é perigosa? Porque ele vai dizer aí, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A gente tem que entender qual que é a importância de muralhas e de portas naquele período, né? A gente tem que imaginar você morando numa casa sem porta. Isso a gente experimenta até um pouco hoje em dia. É bacana, né? Você morar numa casa sem porta ali, a sua sala dá para a rua. É bacana morar assim, não é? É o que a gente... Não, né? A gente fica vulnerável. Qualquer pessoa vem e entra na nossa casa. A gente aqui no Brasil, a gente constrói portão, a gente põe porta, a gente tem toda uma segurança. Do mesmo jeito lá. A cidade estava totalmente desprotegida. Qualquer outro povo podia vir invadir, podia entrar em Jerusalém, podia roubar as mulheres deles, podiam matar as crianças, podiam roubar as riquezas que eles tinham. Eles estavam vulneráveis. Eles estavam desprotegidos sem as muralhas e sem o portão da cidade. Por isso que o irmão de Neemias está dizendo, eles estão em perigo. A vida deles ali é precária. Há registros, por exemplo, de povos árabes, de nômades árabes, que invadiam o Egito e atacavam. Por quê? Porque o Egito também sem muralha, desprotegido, esses povos que eram nômades, que eles viviam exatamente de saquear outros povos, iam lá, entrava, roubava o que queria, ia embora e tal. E era assim que funcionava. E o povo de Jerusalém está suscetível a essa situação também. Eles estão vulneráveis. A vida em Jerusalém deles não é fácil. É um povo que está sofrendo. Então, a gente podia imaginar, eles vão retomar, eles foram levados cativos, foram tirados da terra deles, e agora que eles voltaram para a terra deles, eles vão ficar felizes, né? Eles vão reconstruir a vida, vai voltar a ser próspera a vida como era antes, e quando na verdade vai se ver a situação deles, é totalmente o contrário disso. Eles têm vivido de maneira miserável. E Neemias é alguém, então, que nessa circunstância, ele se incomoda com isso. O texto aí no verso 4 diz que quando ele ouviu estas palavras, ele se assentou. Ele começou a chorar. E ele começou a lamentar por alguns dias. Aquilo incomodou o coração de Neemias. Foi duro para ele saber que os irmãos deles, judeus, que tinham voltado para Jerusalém, estavam sofrendo. Foi triste para ele saber que a terra de onde ele tinha, de onde a família dele tinha vindo, de onde eram as origens dele, estava sendo destruída, estava sofrendo. E aquilo afeta o coração de Neemias. E ele então lamenta, e diz aí que ele lamenta por alguns dias, né? E é interessante que esse lamento de Neemias, né, e depois vai dizer que ele esteve jejuando e orando por alguns dias. Quando a gente para perceber que fala aqui que ele recebeu essa notícia no mês de Quisleu, e ele só falou com o rei no mês de Nissan, aqui é um período de 4 meses. Então, durante 4 meses, Neemias esteve lá, pensando naquela situação, sendo incomodado por aquela situação, orando por aquela situação. Quem não sei, né? A gente não está mais vendo a respeito da guerra da Ucrânia na TV, né? Parece que acabou pouco, depois de toda aquela comoção, pouco se fala.
E nosso coração talvez nem se importe mais, a gente já nem mais olhe pelos irmãos da Ucrânia. Mas Neemias não. Durante 4 meses ele lá incomodado com a dor, com o sofrimento daquele povo em oração, né? Diz aí que ele esteve jejuando, né? Um ato aqui, né, de devoção, que fazia parte da rotina dos judeus naquele período do exílio. Você tem Esther jejuando, você tem Esdras jejuando, tudo isso quando eles estavam sendo preparados por Deus para fazer alguma coisa importante, a gente vê que o povo de Deus está ali jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então vejam, diante do desafio, o que Neemias vai fazer? Ele vai orar. Diante do desafio do sofrimento, ele está vendo aquele povo sofrer, ele está vendo aqueles que foram exilados, que voltaram para suas terras, está sofrendo, o que ele faz? Ele ora. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Eu quero trabalhar com vocês a respeito dessa oração de Neemias. É uma oração que serve de modelo para nós. E tem 3 ensinos aqui que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, de coisas que nós também precisamos nas nossas orações, já que nós também somos desafiados a retomar a nossa vida, nós precisamos então começar orando. Mas como devemos fazer a nossa oração? É isso que eu quero convidar os irmãos então, para que comigo a gente veja esses 3 ensinos no texto, tá bom? E a gente pode até pensar que, de certa forma, nós também estávamos num cativeiro, né? Vamos pensar aqui, a gente foi impedido, nós fomos impedidos de estarmos na igreja, né? Durante um ano, talvez inteiro, a gente não podia estar aqui. Nós fomos levados para longe, né? Cada um na sua casa lá, no exílio, né? Cada um enfrentando o seu exílio. E pela graça do Senhor nosso Deus, assim como Ele fez o povo retornar naquele dia para Jerusalém, Ele permitiu que nós pudéssemos retomar a nossa vida aqui na igreja também. Mas, se nós quisermos crescer, se nós queremos mudar a nossa situação, se a gente tem visto que a nossa situação, assim como dos irmãos de Jerusalém, não é boa, não é ideal, nós precisamos mudar essa situação orando. Então, nós temos que orar. E como deve ser essa nossa oração? Vamos olhar para a oração de Neemias e tentar aprender como deve ser essa nossa oração. Primeiro ponto, ou primeiro ensino do texto, é que a oração de Neemias, ela era cheia do conhecimento de Deus. Neemias era alguém que conhecia o Senhor, Neemias era um homem que reconhecia quem Deus era. Olha como ele diz aí no verso 5, ele diz: "Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível." Quando ele se achega ao Senhor, Neemias sabe quem é esse Deus. Ele é o Senhor Deus dos céus. Se a gente voltar lá no texto de Esdras, capítulo 1, verso 2, a gente vai ver que lá o Ciro, o rei da Pérsia, ele usa essa expressão. Ele fala: "Foi o Senhor, o Deus dos céus, que me..." Aí, está aí, né? "Foi Ele que me fez ser o rei sobre todos esses reinos." Esse Deus do céu é aquele rei, é aquele Deus que está assentado nos céus, é aquele que governa sobre todas as coisas. Eu sou rei sobre todas essas nações porque Ele me colocou aqui. Ele é o Deus que governa todas as coisas. Esse é o Deus dos céus. Então, quando Neemias fala, olha, Senhor, Deus dos céus, ele está apontando para isso. Ele está apontando para a soberania de Deus. O Deus que está assentado, o pastor tem pregado em Apocalipse, aquele Deus que está assentado no trono, reinando e dirigindo as nações. Então, Neemias está reconhecendo, o Senhor é o Deus que está conduzindo a história do teu povo. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus dos céus, é um Deus grande, é um Deus que impressiona, é um Deus que é notável, não há quem não reconheça o Senhor, e um Deus temível. Não há quem não se ajoelhe diante de ti. Então, Neemias está falando, esse Deus, ele é transcendente. Esse Deus, ele é superior, ele é soberano, ele é um Deus grande. Mas vejam só, esse Deus que criou todas as coisas, que é o Deus dos céus, ele também diz, é o Deus que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
A beleza desse texto de Neemias é o seguinte: esse Deus, que é o Deus dos céus, é o Deus também das nossas vidas. Imagina se Deus, sendo todo-poderoso, ele falasse assim: a vida da Mirtes é pequena demais para eu me importar. Não. Tem outras coisas mais importantes para fazer. Imagina se a vida do Ayrton, eu estou ocupado. Não é assim. Esse Deus soberano, esse Deus dos céus, é o Deus da aliança. É o Deus que ele diz aí da misericórdia. É o Deus que se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento. É o Deus que está presente no nosso dia a dia. Então, Neemias, ele sabe quem é esse Deus. Quando ele ora, ele reconhece. É o Deus dos céus, mas é o meu Deus. É o Deus que cuida de mim. Ele tem consciência disso. Ele está esperto, ele sabe disso. E a oração dele é cheia desse reconhecimento de Deus. E é interessante que ele diz que Deus é aquele que guarda a aliança. E aqui a gente precisa entender um aspecto muito importante da teologia. Qual que é o propósito de Deus para nós? Qual que é a história que Deus está contando? A história que vai lá desde Gênesis a Apocalipse. Que história é essa? É a história de uma eleição, de Deus que fez a aliança com um povo que ele vai chamar de seu povo. A história das Escrituras está contando a forma como Deus, lá na eternidade, decidiu escolher um povo para si. Essa é a nossa história. A nossa história só faz sentido dentro dessa grande história de Deus escolhendo um povo. Então, quando alguém pergunta, qual que é a sua história, Ayrton? A minha história é que lá na fundação do mundo, Deus tem construído um povo para si mesmo. E esse Deus fez uma aliança, e o propósito dele é que lá no final ele possa pegar esse povo e dizer: este é o povo que eu posso chamar pelo meu nome, e este povo me chama de seu Deus. E nós fazemos parte dessa história. Desculpa, a gente diz para ele: tu és o meu Deus, tá bom? Troquei aqui a ordem. Mas é isso que Deus está fazendo. Nós fazemos parte deste povo do Senhor. E isso deve moldar, então, as nossas orações. Deve moldar a nossa consciência. Estamos passando por um momento difícil. Isso é fato, né? Nós perdemos alguns irmãos durante a pandemia, né? Pela graça do Senhor, acho que apenas um irmão nosso faleceu, né, por conta da decorrência da Covid, né? Mas outros irmãos não aparecem mais na igreja. Se acostumaram a assistir o culto pelas suas casas, online. Se esqueceram que é aqui que realmente acontece a vida da igreja. Isto é comunhão. Outros irmãos, na verdade, naufragaram na fé no período de pandemia. Nem estão mais assistindo em casa, simplesmente abandonaram a fé. Se esqueceram do Senhor. Essa é, como diria o irmão de Neemias, é tristeza que nós estamos vivendo, é dor. E nós precisamos sentar e chorar. A gente precisa sentar e lamentar, mas orar ao Senhor e reconhecer: Deus, o Senhor é o Deus grande. É o Senhor que tem a capacidade de mudar a nossa história. É o Senhor que pode mudar a história da igreja presbiteriana de Vila Buenos Aires. Ele que é o Deus dos céus, mas que se importa com nós aqui, que pode mudar a nossa situação. Ele é quem pode nos fazer crescer. Ele é quem pode trazer pessoas para cá. Ele é quem pode mudar o coração deste bairro para ouvir o Evangelho de Cristo. Ele é quem pode mudar o coração do nosso parente, do nosso vizinho, do nosso amigo que não conhece a Cristo e trazê-lo para cá. É o Senhor. E Neemias, quando ele ora, ele não se esquece disso. Ele sabe quem Deus é. É o Deus Todo-Poderoso, mas que se importa comigo. Então a gente tem que orar, meus irmãos. Se a gente quer mudar a situação da nossa igreja, a gente precisa orar. Mas quando orarmos, não nos esqueçamos de quem o Senhor é.
os nossos desafios, quando a gente quer medir o tamanho deles, né? O tamanho de um desafio, eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos isso. O tamanho do desafio não pode ser medido quando a gente olha para ele. O tamanho do desafio tem que ser medido quando a gente olha para Deus. Se eu olhar para o meu problema, é muito maior do que eu. A situação, às vezes a gente vê, né, a gente conversa com o pessoal de quem é dos departamentos, das sociedades, a gente vê, a gente tá vendo, parece que às vezes as pessoas estão desanimadas, falam assim, nossa, parece que a gente não consegue resolver essa situação, é uma situação, o que a gente faz? Se a gente olhar para o problema, é muito maior do que nós. Mas o pastor disse algo quando ele nos incentivou a intercedermos, ele falou, entregue na mão do Senhor. Porque se de fato nós olharmos o problema olhando para Deus, que problema realmente é grande para o Senhor? Que problema é impossível para Deus solucionar? Incredulidade dos homens? O esfriar da fé? Isso não é problema para o Senhor. Ele pode mudar a situação. Então, meus irmãos, vamos fazer como Neemias. Vamos dobrar os joelhos. Vamos orar e reconhecer quem Deus é. Há um segundo ensino na oração de Neemias. É que Neemias, na sua oração, ele confessa toda a sua indignidade. Ele vai dizer aí, Senhor, ele começa a pedir para que Deus ouça a sua oração, mas na segunda parte do versículo 6 ele vai dizer, e eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele reconhece a sua falha. Ele não fala assim, a casa do meu pai que está pecando. Ele diz, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Meus irmãos, se tem alguma coisa que atrapalha o crescimento da igreja, que atrapalha a retomada da igreja, é o pecado. É o pecado inconfesso no nosso coração, são os maus hábitos, são os nossos erros que a gente vai guardando como animal de estimação. E isso cresce, e isso prejudica. A gente leu lá no texto de Salomão que ele dizia, quando o teu povo pecar, o Senhor vai trazer fome, o Senhor vai trazer guerra, o Senhor vai trazer peste, o Senhor vai levá-los para longe, mas quando esse povo se converter, então o Senhor vai transformar a sorte deles. Há toda uma teologia que a gente chama de teologia deuteronomista, que aponta que obedecer ao Senhor traz bênçãos para a nossa vida. Desobedecê-lo nos faz sofrer as consequências do pecado. Obviamente, nem todo sofrimento é causado pelo pecado, mas há muitas coisas que nós passamos que é sim, causada pelo nosso pecado. Porque a gente não confessa ele diante de Deus. Porque a gente esconde ele diante do Senhor. E a gente pensa, não há ninguém que está me vendo. O pastor não sabe do que eu estou fazendo, né? O pastor só me vê aos domingos, então lá em casa eu estou tranquilo, né? Meus irmãos da igreja nem suspeitam. Está tudo bem. Mas o Senhor está vendo. E o Senhor não aceita a pecaminosidade do seu povo, porque Ele quer um povo que seja seu, um povo santo. E Neemias, quando ele ora, pedindo para que Deus ajude ele na tarefa, no desafio, na missão que ele tem que cumprir, ele não se esquece de pedir perdão pelos seus pecados. Ele diz aí no verso 7, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Ele está dizendo assim, tudo que eu faço, Pai, o Senhor tem visto o proceder dos teus filhos, do teu povo, o Senhor tem visto o nosso proceder e o Senhor sabe que nós estamos agindo de maneira corrupta contra ti. No todo das nossas vidas nós não temos servido ao Senhor. Por quê? Ele diz, porque nós não temos guardado os teus mandamentos. Nós não estamos seguindo os teus estatutos. Nós não cumprimos os teus juízos que o Senhor ordenou por meio de Moisés.
A gente fala de retomada, meus irmãos, mas a gente precisa deixar os pecados para trás. A preguiça que nos impede de estar na EBD precisa ser abandonada. A idolatria ao dinheiro que nos impede de dizimar precisa ser abandonado. O amor às coisas do mundo que nos impedem de estar em comunhão com a igreja precisa ser abandonado. É desta forma que a gente vai experimentar verdadeiro crescimento com o Senhor. É dessa forma que nós podemos retomar. Quando nós, humildemente, nos colocarmos de joelhos, chorar e falar: Senhor, temos pecado contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Isso tem que fazer parte da nossa oração. Veja, faz parte da oração de Neemias. E Neemias é um exemplo para a gente. Eu acredito que Neemias é um homem fora de série. Mas mesmo esse homem está nos ensinando a nos arrepender pelos nossos pecados. Quantas vezes na igreja, o pastor fala muitas vezes sobre isso, a gente não guarda rancor e mágoa contra um irmão. A gente fica remoendo coisas do passado, quando Deus nos ensina, tem que perdoar. Mas a gente vive naquela falha que o irmão cometeu contra a gente. São tantas coisas que a gente não percebe, que às vezes a gente está acariciando o nosso coração, que a gente já não percebeu a vida de pecado que nós estamos tendo. E talvez esse período de pandemia, esse período de dor, foi um momento para Deus abrir os nossos olhos e falar: vocês têm que mudar. A vida de vocês precisa ser diferente. É necessário comprometimento. Compromisso. É necessário compromisso. Então, esse é o segundo ensino da oração de Neemias. Então, o primeiro é que nós, na nossa oração, precisamos reconhecer quem Deus é. E o segundo é que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Temos que reconhecer, temos que confessar a nossa indignidade. E por fim, o verso 8 aí vai nos mostrar que outra coisa que é necessário que haja na nossa oração é a lembrança, é a convicção das promessas de Deus. Ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu ajuntarei. Ele está falando: Senhor, o Senhor nos disse que se a gente pecasse, a gente de fato ia sofrer e o Senhor nos ia espalhar. Mas o Senhor também prometeu que se nós nos arrependêssemos, não importa onde nós estivéssemos, o Senhor nos traria de volta. O Senhor fez uma promessa para nós, pelo teu nome, pela tua aliança, porque é o teu plano construir um povo para si, não porque eu sou merecedor, mas porque o Senhor prometeu, se a gente se converter dos nossos pecados, o Senhor pode nos restaurar. E Neemias tinha no seu coração a convicção das promessas de Deus. Ele não se esqueceu. Quando a gente leu lá Reis, é isso que Reis está falando, é a promessa do Senhor. Ele disse exatamente isso, né? O texto de Neemias, a gente percebe que tem muita referência àquilo que Salomão, que Moisés também já tinha dito antes deles. Deus falou, a gente está sofrendo hoje porque a gente pecou, mas Ele falou que quando a gente se arrependesse, Ele nos restauraria. São as promessas de Deus que nos movimentam. É a promessa do Senhor que dá esperança ao nosso coração. É a promessa de Deus que nos faz, quando a gente acorda, é que tem que incentivar o nosso coração a se levantar da cama. Meus irmãos, sem as promessas do Senhor, nossa vida não vale nada. Qual que é o sentido de a gente levantar, ir trabalhar, conseguir o dinheiro, se daqui 10, 20 anos a gente vai morrer? Qual que é o valor?
É uma viagem que a gente fez, isso dá todo um propósito para a nossa vida? É uma casa, isso dá todo um significado para a gente? É por isso? É isso que nos motiva? Esse é o combustível do motor do nosso coração? É muito pouco. Mas as promessas de eternidade do Senhor, isso fazem a diferença. É as promessas do Senhor sobre a sua bênção, sobre o meu lar, que me faz ser um bom pai. É as promessas do Senhor que me faz ser uma boa esposa, um bom marido, é o que me motiva a ser melhor. Porque eu tenho a garantia daquilo que Deus me deu. Isso faz a diferença, isso muda a nossa vida. Isso nos dá esperança. Por que eu preciso ser um bom filho? Por que eu preciso ser um bom marido? Por que eu preciso ser uma boa mãe? Por que eu preciso instruir meu filho na fé? Por que eu tenho que instruir meu irmão na fé? Porque tem uma promessa do Senhor, de que Ele tem de fato nos abençoado e tem cuidado de nós. E Ele disse: eis que estou convosco até o final dos tempos. É por isso que vale a pena ser presidente da SAF, presidente da UMP, ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser licenciado. É por isso que o trabalho vale a pena. Porque Deus prometeu que vai nos recompensar. E quando a gente se esquece das promessas de Deus, a gente para de trabalhar. Quando a gente se esquece do que Deus prometeu, o trabalho na igreja não faz mais sentido. Por que eu vou estar lá trabalhando? Por que eu vou estar lá no domingo? Por que eu vou estar lá na quarta-feira ou qualquer outro dia? Não vai me valer de nada. Mas se a gente se lembrar que Deus prometeu a eternidade para nós, então tudo se torna mais saboroso. Tudo tem o seu valor ressaltado pela promessa de Deus. E Neemias, quando ele ora, ele não se esquece disso. Ele lembra: o Senhor disse, foi o Senhor que falou. E aí então, ele não só se lembra das promessas de Deus, mas ele se lembra daquilo que Deus fez para ele no passado também. Ele diz aí no verso 10: estes ainda são os teus servos, o povo que o Senhor resgatou com a tua grande mão e com o teu poder. Ele está fazendo uma referência aqui quando Deus libertou o povo do Egito. Ele falando: esse ainda é o teu povo. Nós ainda somos o teu povo. Por isso nós ainda confiamos em ti. Por isso nós ainda esperamos no Senhor. E aí ele diz no verso 11: é por isso que eu peço, Deus, que o Senhor esteja atento à minha oração, à oração do teu povo. E ele diz: e no momento em que eu tiver que estar lá diante do rei, e é exatamente dessa forma que ele está terminando o texto, no momento que eu estiver lá diante do rei para fazer um pedido para ele, eu sei que o Senhor estará comigo. Porque o Senhor estava conosco no passado. Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires, vocês ainda são o povo do Senhor? Vocês ainda são o povo que Deus poderosamente resgatou no passado? Então esperem e confiem nele. Há vida para nós, há retomada, mas temos que orar. Temos nos lembrar de quem Deus é. Temos que confessar os nossos pecados. E temos que guardar com convicção no coração as promessas do Senhor. E eu tenho certeza que mais uma vez a gente vai ver a nossa igreja florescendo e sendo renovada no poder do Senhor. A oração é o caminho para retomarmos. Que Deus, o nosso Pai, que nos livra com mão poderosa, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o Deus da nossa vida. O Senhor nos elegeu, o Senhor assumiu um propósito antes da fundação do mundo de criar um povo para o Senhor.
E nós temos fé, Pai, que parte deste povo se encontra aqui em Vila Buenos Aires. Por isso nós te pedimos, Pai, não desampare a tua igreja, Senhor, mas lembra da promessa que o Senhor fez. Não se esqueça de nós, Pai, mas nós recorremos à tua fidelidade, porque muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor. Nós pecamos, Pai, nós falhamos em relação a Ti, nós ofendemos ao Senhor, agimos contra Ti, Pai. Deixamos que os nossos interesses desse mundo tomassem o nosso coração. Fomos idólatras, Senhor, porque muitas vezes colocamos as coisas do mundo na frente das coisas do Senhor. Mas perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por isso. E nos ajude, Senhor, a retomar a nossa caminhada. Se durante esse período de quarentena, Senhor, a gente foi negligente, nós fomos negligentes com os nossos deveres, com oração, com o estudo da palavra, Pai, nos perdoa e nos dá vida novamente, Senhor. Se nós estamos acostumados a assistir o culto nas nossas casas, sem entender a importância de estar aqui na igreja, nos perdoa, Pai, e nos dá o ânimo de retomarmos aqui, Senhor. Traz os teus filhos, Senhor, que estão dispersos, porque o Senhor prometeu que os reuniria, Pai. Se os teus filhos estão desanimados, se os teus filhos estão distantes, Senhor, traga-os novamente. Faz essa igreja crescer novamente no poder do Senhor. E nós queremos apenas orar, Senhor. Queremos reconhecer que Tu és um Deus grande, mas que se importa com nós. E é um Deus, Pai, que fez promessas. Que sejam as Tuas promessas que renovem o vigor e a força desta igreja, Pai. É o que nós te pedimos. No nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.